Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, nos diz assim a palavra de Deus a partir do verso de número 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, nós lemos aqui a Tua palavra. Precisamos ser edificados por ela. Então fala aos nossos corações, Senhor. Que tudo aquilo que em nosso coração orgulhoso possa ser empecilho para ouvirmos e atendermos a Tua voz, que o Senhor mesmo possa quebrar estas barreiras, que o Teu Santo Espírito venha quebrantar os nossos corações, para, ao sermos confrontados com o nosso pecado, nos curvemos ante a Tua palavra e tenhamos a disposição em nosso coração para cumpri-la, para agradar a Ti. Em nome de Cristo Jesus nós oramos e pedimos. Amém. Desafiados a uma nova vida. Este é o tema da nossa exposição aos Efésios. E a carta está dividida assim. No primeiro momento, o apóstolo Paulo apresenta uma série de esclarecimentos, onde o principal assunto trata justamente acerca da unidade da igreja, porque haviam dois grupos ali na igreja de Éfeso, judeus e gentios, que conflitavam constantemente, e a fim de ter um espaço onde aquelas pessoas convivessem bem e glorificassem a Deus juntas, Paulo escreve mostrando para eles. A obra de salvação do Pai, do Filho, do Espírito foi uma obra que veio para todos. Qualquer tipo de barreira que existia entre judeus e gentios, Cristo derrubou, quebrou na cruz do Calvário. Paulo ora então pelos crentes, fala acerca do seu ministério. Deus me chamou para pregar aos gentios. Paulo continua falando acerca desta união, mostrando ela de forma ainda mais abrangente, como vimos na semana passada, onde nos foi apresentado que somos um só povo, um só corpo, uma só família. E agora o apóstolo Paulo vai falar acerca do funcionamento deste corpo, mostrando que Deus capacita a sua igreja. E é sobre esse tema que nós falaremos nesta noite. Há para nós também um desafio. Nesta nova vida, 4 desafios que eu quero destacar para nós nesta noite, a título de introdução, para nós refletirmos. Tenho por objetivo que nós possamos entender corretamente o que são os dons. Segundo desafio para nós é repensar um pouco acerca do nosso próprio chamado. Em que nível, em que estágio nós estamos nesta caminhada cristã. Terceiro desafio para nós nesta noite é repensar um pouco o valor do nosso irmão. O tempo todo o apóstolo Paulo está falando sobre viver em união. E aqui nós precisamos aprender a valorizar o outro. E por fim, seremos desafiados a repensar a importância da igreja para as nossas vidas. Quero expor, então, este tema, Deus capacita a sua igreja, a partir do nosso texto, mostrando que Deus capacita a sua igreja por meio de Cristo, para proclamação, para edificação e para maturidade cristã.
Vejamos então cada um desses pontos aqui em nosso sermão. Primeiramente, Deus capacita a sua igreja por meio de Cristo Jesus. É assim que nos afirma o texto no verso 7 até o verso de número 10. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de quem? De Cristo Jesus. O próprio Senhor Jesus é aquele quem distribui os seus dons para com a igreja. Qualquer dom que nós tenhamos, e nós veremos que dom é para servir, que dom é graça de Deus para cuidarmos das ovelhas dele, mas é importantíssimo nós destacarmos aqui de início que nenhum dom, nenhuma habilidade, nenhum talento que nós temos em servir na igreja é fruto dos nossos próprios méritos. Significa que se você prega debaixo de um dom concedido por Cristo Jesus. Se você é um grande evangelista, o é por meio do dom concedido por Cristo Jesus. Se você é um homem de oração, uma mulher de oração, você o é por meio da graça de Cristo Jesus abundantemente dispensada a você. Se você tem dom de misericórdia ou qualquer outro dom que sirva a igreja, não há mérito nosso nenhum nessas habilidades, qualidades e ações. O dom vem de Deus, é o dom de Cristo Jesus. Isso já deve produzir em nosso coração humildade. Humildade tanto para reconhecer que não está em mim essas qualidades e habilidades, e humildade para reconhecer também que não será um pastor ou uma igreja que produzirá dons nas pessoas, mas será o próprio Deus. É o próprio Deus quem despertará, capacitará e dará condições à sua igreja de servir. Mas o texto nos fala que este dom é graça. Ele vem de Cristo Jesus, é o dom de Cristo Jesus, mas foi uma graça concedida. E o que significa a ideia de graça? É presente. Não dá para comprar. Lembra quando o mágico Simão chegou até Pedro e viu os feitos extraordinários e falou: olha, me dá dessa graça, me dá dessa bênção, eu quero fazer isso. Qual foi a resposta do apóstolo? Não dá. Não tem como ser comprado. É algo que nós recebemos gratuitamente do Senhor. É presente do Senhor, é dádiva do Senhor para a sua igreja. Mas veja como o Senhor nos dá isso. O texto diz que Ele dá a cada um segundo a proporção do dom de Cristo. Mostra que, ao mesmo tempo, Ele dá de graça, mas o faz a todos, a cada um. Ninguém fica de fora. Todo crente em Cristo Jesus foi capacitado pelo Espírito Santo para crer, mas foi capacitado também pelo Espírito Santo para servir. Quando nós não servimos, é porque nós não entendemos a maneira certa de trabalhar para a obra de Deus. Em alguma medida estamos sendo irresponsáveis com os dons e os talentos que o Senhor nos deu. Não conseguimos ter uma visão ampla do reino e da forma como nós podemos atuar neste reino. E quero aproveitar aqui então para dizer o que são esses dons distribuídos a cada um. É triste nós imaginarmos, por exemplo, que os dons estão ligados apenas à área da pregação, da oração, evangelização e música na igreja. Como se todas as atividades necessárias estivessem apenas ligadas ao culto, não. Há, por exemplo, o dom de misericórdia, de assistir pessoas. Isso é belíssimo. Alguém usado pelo Senhor para ter liberalidade tal, compaixão tal, a ponto de ajudar o seu irmão. O dom de discernimento, não um discernimento fruto de uma maturidade, tanto de idade quanto também de vida cristã, mas algo extraordinário dado da parte do Senhor para ajudar os irmãos a viverem bem. O problema é que nós, por vezes, confundimos a ideia do dom com cargos, com ofícios, com méritos, com reconhecimento público, humano. Então nós buscamos aquilo que as pessoas vão admirar, nós buscamos aquilo que as pessoas vão aplaudir, vão reconhecer, vão postar no Facebook, vão dizer que é uma bênção.
mas por vezes nós não estamos interessados em servir. Quero dizer também que a ideia de dom é similar à questão de talento. E a distinção que nós fazemos dentro do meio evangélico, justa no que diz respeito a uma interpretação bíblica, mas talvez não tão coerente com a ideia da palavra em si, etimologicamente dizendo, nós dividimos dom e talento. Consideramos dom os talentos que Deus nos dá para uso exclusivo na igreja, do serviço do povo de Deus. E entendemos os demais talentos como aquilo que o Senhor concede graciosamente a todas as pessoas, crentes e ímpios, mas que não estão ligadas ao serviço da igreja. É importante nós entendermos aqui que tanto dons quanto talentos, tanto a capacitação para vivermos dentro da igreja em culto ao Senhor, em serviço ao nosso próximo, como também para atendermos a sociedade, elas vêm de Deus. Tiago, capítulo 1, verso 17, nos diz isso. Todo dom perfeito e toda boa dádiva provém de quem? Do homem? Do seu diploma? Da sua faculdade? Das suas habilidades pessoais? Não. Provém do alto, do Pai das luzes. Todo dom perfeito e toda boa dádiva. O bom médico, o bom engenheiro, o bom advogado, o bom psicólogo, o bom farmacêutico, eles são capacitados pelo próprio Senhor. Recebem os talentos do próprio Senhor. Ainda que não admitam isso. Mas é o Senhor quem faz. É o Senhor quem opera em grandes dentistas. É o Senhor quem opera em grandes cirurgiões. É o Senhor quem usa grandes administradores públicos. É o Senhor quem usa professores da área de educação física ou de qualquer outra área. É Ele quem capacita os homens. Isso é um entendimento que faz parte também daquilo que nós chamamos de graça comum. É a graça do Senhor dispensada a todos os homens para que nós tenhamos condições mínimas de vida. Então Mateus nos diz que ele faz sair, nascer o sol sobre justos e injustos. É a graça comum. Há no entendimento da graça comum que Deus capacita até mesmo o ímpio por amor da sua igreja. Imagine se você tivesse uma dor de dente fortíssima. E aí só houvessem dentistas cristãos. Porque Deus só distribuísse talentos para dentistas cristãos. Que dificuldade seria? Já não é fácil encontrar um dentista 24 horas. Quando eu preciso, eu tenho que correr lá na Rebouças, lá em São Paulo, para conseguir encontrar um dentista 24 horas. Agora imagina se fosse pegar um dentista que atende o convênio, que é 24 horas e que tem que ser cristão, porque os outros não foram capacitados por Deus para fazer um bom trabalho. Não ia dar certo. Deus capacita até mesmo o ímpio para servir o justo. Para que o justo tenha bons advogados, bons médicos, bons psiquiatras, bons professores, bons químicos, bons metalúrgicos, bons mecânicos. Deus capacita até mesmo o ímpio, por amor e em favor dos justos. Para que se cumpra também os planos dele, os decretos dele. Pensando, então, naquilo que Paulo está colocando aqui no texto, não são desses talentos para serviços gerais que ele está falando, mas daquilo que nós chamamos de dons espirituais. Os talentos e as habilidades concedidas por Deus ao seu povo, para servir à igreja. E no nosso texto em especial, Paulo vai falar dos dons da proclamação, ligados à palavra. E veremos mais adiante a importância disso. Deus então distribui a cada um. E eu disse que faz isso entre os crentes e até mesmo com os ímpios. Mas veja como ele faz isso. Segundo a proporção de quem? De Cristo. Olha que coisa extraordinária. Qual é a proporção dos dons de Cristo? É pouco? Claro que não. É abundante. Quando nós olhamos a vida de Cristo Jesus, ele reunia em si todas as capacidades, todas as habilidades e todos os dons espirituais para servir o seu povo, para servir a igreja. E é claro que nós, distintos de Cristo, não conseguimos ter em nós a condição de abrigar todos os dons e todos os talentos de serviço. Isso é impossível. Mas nele,
o Deus encarnado, residiam então todos os dons necessários para servir, pastorear e cuidar da igreja. Nós vimos então que os dons vêm de Cristo, que eles vêm e são concedidos, é graça, a cada um e em grande proporção, em abundância. Mas ainda falando acerca dessa capacitação que Deus faz por meio de Cristo, agora agora Paulo vai citar o Salmo 68, verso 18. Observe aqui, no verso 8 do nosso texto de Efésios, é uma citação do Salmo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Para nós entendermos esta sentença que Paulo coloca aqui, nós precisamos compreender o Salmo 68. O Salmo 68 nos fala sobre um rei que sai para a batalha, um rei que vence. E ao reconhecer-se vitorioso, ele volta para o seu reino. E volta para o seu reino carregando os despojos de guerra. O que significa isso? Tudo aquilo que ele conquistou do seu inimigo. Então, todos os tesouros do seu inimigo, esse rei vitorioso toma para si e leva. E esse rei também leva cativo o cativeiro, que quer dizer o quê? Aqueles prisioneiros de guerra que estavam nas mãos do inimigo são agora resgatados por este rei que traz para o seu reino estes prisioneiros. O que Paulo está dizendo que Cristo fez foi exatamente este papel de rei. O que quer dizer subiu, se não antes também que havia descido? O que Paulo entende aqui é que Jesus veio cumprir aquilo que havia sido dito lá no Salmo 68. No sentido de que Cristo é este rei que desceu à terra. E o texto usa a expressão nas regiões mais inferiores. O que não quer dizer aqui uma ideia de que Jesus tenha ido em algum lugar oculto aqui na terra, não é isso. Mas o entendimento de que Jesus viveu um estado de humilhação profunda. Naquilo que era mais vil, mais duro, mais inferior da condição humana, Jesus passou por isso. Jesus sentiu fome, dor, sede, frio. Toda a realidade do que é temeroso aqui na terra, do que é inferior aqui na terra, Jesus experimentou. Sentiu na sua própria carne, mas venceu todas essas coisas. Passou inclusive pela morte, do qual não há nada mais terrível a experimentar aqui do que a morte, e ele passou por isso. Mas venceu, e ao vencer, retornou, levando cativo o cativeiro. E a tudo agora encheu. Porque o que Cristo fez? Ele nos arrancou do império das trevas e nos trouxe para o seu reino. Deus capacita a sua igreja por meio de Cristo Jesus, que tomou forma humana, veio aqui, padeceu como homem, cumpriu perfeitamente a lei sem pecado nenhum, venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia e subiu em glória para o céu, levando consigo os seus eleitos. No sentido de que agora estão abertas as portas do céu, porque a obra de redenção foi consumada na cruz do Calvário. Cristo Jesus venceu a morte, ressuscitou, satisfez ao Pai. Então agora nós podemos ser tirados do império das trevas. Se a nossa condição de cativeiro antes era estarmos cativos a Satanás, cativos ao mundo, cativos às inclinações do nosso coração caído, agora Cristo Jesus nos leva para o seu reino. E de lá, então, ele dá a ordem para a descida do Espírito Santo e capacita a sua igreja. Este desenvolvimento da história da redenção foi predito pelo Senhor Jesus quando lemos lá em João capítulo 14. Eu vou para o meu Pai,
e enviarei o meu Espírito. E o Espírito, então, agora capacita a igreja do Senhor, empodera a igreja do Senhor, para que esta igreja agora saia a proclamar a palavra do Senhor, nosso Deus, para encher todas as coisas. Porque agora esta igreja está revestida do poder do alto. Cumpre exatamente o que ele havia dito aos seus discípulos: eu não vos deixarei órfãos. Se em mim vocês veem todos esses dons, todas essas habilidades, o meu ministério neste mundo será continuado por vocês. E todos os dons, todas as capacitações que residem em mim, eu enviarei o meu Espírito para que também estejam sobre vós. Para que também esta igreja esteja capacitada para cuidar uns dos outros, para ser este corpo de Cristo aqui na terra. Deus capacita a sua igreja por meio de Cristo. Mas o texto também nos ensina que Deus capacita a sua igreja para a proclamação, e esse é o segundo ponto do nosso sermão. O texto vai nos citar aqui 4 dons dos quais o Senhor capacita a sua igreja. Verso de número 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Primeiro dom, o dom de apóstolos. Aqueles que foram chamados pelo Senhor para uma missão. Existem apóstolos ainda em nossos dias? Cronologicamente falando e humanamente falando, é impossível. Porque quando nós lemos o texto de Atos, capítulo 1, verso de número 22, ao escolherem Matias como apóstolo do Senhor, o pré-requisito básico para o apostolado era ter testemunhado, participado do ministério de Cristo, desde o seu batismo até a sua ascensão. Se alguém presenciou isso, tem hoje mais de 2000 anos, o que é humanamente impossível. Então não há apóstolos hoje. Pastor, mas por que o texto usa essa expressão que Deus capacita, Ele mesmo concede uns para apóstolos? Porque na realidade da escrita de Efésios, estamos falando aqui do ano 60, existiam ainda apóstolos vivos. João ainda estava vivo, Pedro ainda estava vivo, Paulo ainda estava vivo. Então é destes que o apóstolo Paulo está falando, que o Senhor capacitou de forma especial estes que seriam representantes diretos dele aqui na terra. Outros para profetas. E em que sentido é o de profecia aqui? Aqueles que querem ser mais zelosos em relação a coisas extraordinárias e pensam que o sentido profético usado aqui por Paulo é aquele de pastores que, ao lerem a Escritura, revelam aquilo que Deus diz por meio dela. Neste sentido, o ofício profético ele é validado, e não há mal em considerarmos isso. No entanto, não é disso que Paulo está falando aqui. Sendo honesto com o texto, o apóstolo Paulo está falando do sentido profético à semelhança do que era no Antigo Testamento. Aqueles que, por meio de sonhos e visões, recebiam as revelações do Senhor e traziam, por meio do eis que digo, ou assim diz o Senhor, para a igreja. A pergunta é, isso é válido ainda em nossos dias como forma de dom? Não. Se você observar o texto está fazendo uma progressão da forma como Deus se revela. De forma mais direta, ele tratou pessoalmente com os seus apóstolos. Ainda antes do fechamento do cânon, a necessidade de sonhos e visões continuarem falando com a igreja. Mas na medida que o cânon se fecha, que a escritura se completa perfeita de Gênesis a Apocalipse, agora nós temos, de forma ordinária, como dom, evangelistas e pastores. Eu sempre gosto de fazer essa distinção dos termos. A forma ordinária como Deus age e a forma extraordinária como Deus age. O ordinário é o meio comum. É a forma natural ou do dia a dia, o modo principal como Deus faz alguma coisa.
O meio extraordinário é aquilo que não é comum, mas pontualmente ele pode se valer disso. Nós entendemos muito bem esta ideia quando lemos lá em Hebreus capítulo 1, versos de 1 a 3. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes de muitas maneiras, falou aos pais pelos profetas, hoje nos fala por Jesus. O que o autor de Hebreus está dizendo? Qual era a forma ordinária no passado com os patriarcas? O próprio Deus vinha encarnado naquilo que nós chamamos de uma teofania, na segunda pessoa da Trindade, e falava pessoalmente com o homem. Foi assim com Adão, foi assim com Noé, foi assim com Abraão, foi assim com Moisés. Mas a Escritura diz que depois de Moisés, não houve mais em Israel o homem com quem Deus tratasse face a face. Não mais de forma ordinária. É claro que nós vemos entre profetas uma única ocasião que o Senhor tornou a falar face a face, por meio de uma teofania. Mas depois de Moisés já não era mais o meio ordinário, comum, normal, natural de Deus vir e comunicar. E há um motivo do porquê isso para em Moisés. Porque agora em Moisés havia sido instituído todo um meio de comunicação e de relacionamento entre Deus e o seu povo. Toda a lei que estabelecia essa relação estava já entregue. Então Deus não precisa mais se valer dessa condição de vir pessoalmente tratar com o homem. Como Deus passa a se revelar? Por meio de sonhos e visões. No tempo dos profetas. Então Deus dava sonhos e visões e estes então falavam, olha, assim diz o Senhor. Então este passou a ser o meio ordinário. Agora a forma comum de Deus tratar com o homem vai ser assim, nesse ofício profético. Mas uma vez que o cânon está fechado, que já nós temos aqui a palavra de Deus revelada, qual é o meio ordinário pelo qual ele se comunica conosco? Pela Escritura. Mas Deus pode se valer de forma extraordinária em algum momento de uma revelação profética por meio de sonhos e visões? Se Ele quiser, Ele faz. É o comum? Não. É o que nós devemos buscar? Não. Vai se levantar alguém com esse tipo de dom? Não. Porque o dom é o meio ordinário. Deus capacita alguém, por exemplo, para a área de ensino, e aquela pessoa vai ensinar sempre. Alguém que foi capacitado pelo Senhor para ensinar as crianças da igreja, por exemplo. Ela não recebe essa capacitação hoje, e aí chega domingo que vem, então, pastor, pode tirar meu nome da escala aí, porque foi só para a semana passada. Não, ordinariamente ela foi abençoada, agraciada pelo Senhor, para ensinar as crianças sempre. Profecia como um dom que vai ocorrer sempre, não é mais o meio ordinário pelo qual Deus vai tratar, comunicar com o homem. Então essa ideia de ficar buscando uma revelação aqui e ali, buscar uma palavra aqui e ali, isso não é bíblico, isso não é correto. Não é o meio ordinário pelo qual Deus se revela. Pastor, mas ele pode se valer disso? Pode, esporadicamente. Em um contexto onde há a Escritura em abundância, raramente. E não cabe aqui pensarmos em experiências individuais que cada um já teve ou deixou de ter. Estamos dizendo aquilo que é a ordem na Escritura, aquilo que é claro na Escritura, que a profecia como dom já não há mais, cessou. Mas se Deus quiser se valer de revelação por sonho e visão, Ele o faz. Mas não é mais o meio comum que Ele tem usado. Apenas para encerrar esta explicação sobre o dom de profecias, e eu sei que estou gastando um pouco mais de tempo aqui, mas se faz necessário pelo contexto tão triste do nosso país em relação a este assunto, eu sempre uso a seguinte ilustração. Como é que se batia bolo no passado? Com um garfo, com uma colher, alguma coisa assim, mas não existia batedeira. E as mulheres faziam os bolos na mão, no braço, na força, e dava certo. Esse era o meio ordinário, era o meio comum, não tinha outro. Mas então veio a tecnologia, veio a energia elétrica, chegou a batedeira. Então é claro que, usualmente, o que as irmãs vão fazer hoje, ou os irmãos, confeiteiros, bater o bolo na mão, é isso? Claro que não. Vão fazer com a batedeira.
Pastor, mas teve um dia que acabou a luz lá em casa, ou que eu não tinha batedeira, mas eu queria muito, 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 muito bolo. Ok, aí eu fui lá na mão mesmo e fiz. A mesma coisa se aplica com o Senhor em relação a revelações por meio de sonhos e visões. O meio ordinário deles comunicar conosco é a palavra. Faltou a palavra. E veja, dizer que faltou a palavra é porque algo muito estranho e extraordinário está acontecendo, mas pode acontecer. Imagine todas as Bíblias confiscadas, queimadas, todas as igrejas fechadas, não há mais como pregar a palavra de Deus, como ouvir, templos abertos, os sites cristãos todos derrubados da internet. Ok, isso pode acontecer, países são assim. Mas Deus quer comunicar, Ele quer falar, mas não tem mais o meio ordinário. Aí Ele vai se valer dos modos antigos. Assim, nós devemos ver a ideia de profecias por meio de sonhos e visões. Elas podem acontecer, mas se estiverem acontecendo, é porque o extraordinário se fez necessário. Quero chamar só mais uma atenção aqui. Irmão, se Deus começar a se revelar muito por meio de sonhos e visões, isso não é um bom sinal. Aliás, é um péssimo sinal. É sinal que você não está ouvindo Ele falar por meio da Escritura. Se Deus precisar voltar a usar o modo antigo para tratar com sua igreja, é porque esta igreja se distanciou muito da Escritura. Lugar onde há muita revelação é porque tem pouca Bíblia. Porque se há muita Bíblia, Deus vai falando pela palavra. Mas se Deus quiser e precisar muito falar com uma igreja, com uma pessoa, e aquela pessoa tem um pastor que não prega, tem uma igreja que não prega, ou ela própria não se curva à Escritura, e o recado de Deus talvez tenha que chegar, porque é inadiável, olha que tristeza. É como se nós falássemos o seguinte: eu tentei te ligar, eu deixei recado para você, eu fiz de todos os jeitos, mas você não atendeu, por isso que eu tive que vir até aqui. É melhor que nós ouçamos a voz de Deus por meio do modo ordinário que Ele deixou para nós, a sua santa palavra. Os outros dois dons que o Senhor nos deixou: evangelistas, pastores, e no caso o pastor, sendo ele sempre também mestre. Evangelista é aquele que tem a capacitação especial para evangelizar. Todo crente foi capacitado por Deus para testemunhar de Cristo Jesus. Pesa sobre todo crente a função de proclamar o Evangelho. Quando nós pensamos em evangelização, não é um programa nem um evento. Evangelização é a vida comum de cada crente. A igreja que não evangeliza é aquela que os crentes não evangelizam. E crente nenhum precisa da igreja para evangelizar. Porque a evangelização é o que nós faremos no nosso dia a dia. E a igreja o faz por meio do púlpito. Por meio da Escritura e Cristo sendo apresentado em todas as oportunidades. Observe que o texto vai nos dizer o seguinte, olhe para a Escritura. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Os ministérios ligados à proclamação da palavra capacitam os crentes para que eles sirvam. Se os crentes não servem, estes são falhos e serão cobrados pelo próprio Deus no exercício dos dons e talentos dos quais eles estão sendo advertidos e capacitados para fazer. Há, em especial, quando se fala de evangelistas, pessoas dotadas com uma habilidade especial, e é belíssimo de ver. Todo crente tem condições de falar de Cristo e deve falar de Cristo, mas eu tenho certeza que você já conheceu alguém que não importa o assunto do qual ela esteja falando, ela consegue pregar o Evangelho. E é belo pessoas assim. Aquela pessoa que você está falando com ele de costura, daqui a pouco ela fala, olha, Deus precisa costurar esse remendo de vida sua que tem, eu quero te apresentar Jesus, e aí quando você vai ver, já não é mais de costura que você está falando do Evangelho. Tem gente que tem essa habilidade, isso é dom de Deus, é belíssimo. Há ainda evangelistas capacitados pelo Senhor, por exemplo, para as missões transculturais. Não é qualquer crente que tem essa capacitação. Uma coisa é a nossa capacitação
e revestimento do Espírito para testemunhar na nossa casa, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos vizinhos. Outra coisa é você receber de Deus o chamado para ir às nações, pregar o Evangelho, enfrentar contextos extremamente estranhos e hostis. Para isso precisa de uma capacitação do Senhor, é o dom de evangelista para estes. Mas dizer que há dons de evangelista não significa isentar os crentes da sua responsabilidade em relação à proclamação do Evangelho. Todos nós temos que pregar. O que eu quero dizer com isso é que ninguém pode alegar o seguinte: pastor, mas eu não sei fazer isso. Irmão, se você não sabe fazer isso, então tem alguma coisa errada com a Bíblia, o que é impossível, claro. Porque Deus nos deu o seu Espírito Santo para nós sermos testemunha. Você pode até virar e falar: pastor, eu não tenho condições de ir para um campo missionário. Ok. Não fui chamado para isso. Pastor, eu não tenho a habilidade que aquele outro irmão tem, qualquer assunto ele... Ok. Mas para proclamar a palavra de Deus e testemunhar, quando for chamado, você tem essa condição. E é interessante essa expressão de testemunhar, quando for chamado, porque é um contexto jurídico. Nós somos chamados a testemunhar de Cristo em diversas situações ao longo do nosso dia. Alguns verão a possibilidade de testemunhar onde não há. Esses são os que têm o dom de evangelismo. Mas quando alguém chega para você e fala: qual é a sua opinião sobre isso que está acontecendo? Ela está te chamando para testemunhar de Jesus. É a hora que ela está falando: olha, o que o seu Cristo diz. E é a hora que nós vamos falar: olha, sobre essa situação, o problema não é o governo, o problema é o pecado. E o problema do pecado você resolve com Cristo. Aí você testemunhou de Cristo. Então, todo crente tem condições de testemunhar de Cristo Jesus. Nas ocasiões em que for chamado. Você, pai, testemunhe de Cristo para os seus filhos. Dentro da sua família, testemunhe de Cristo para os seus irmãos, para os seus tios, para os seus primos. Muitas oportunidades de dar esse testemunho existirão, estarão lá. Cumpra e faça. E se Deus tem te chamado para missões de forma ainda mais ampla, louvado seja Deus, porque este é um ministério belíssimo, excelente. Ir a outras nações, ir a outros grupos distintos, que Deus te capacite ainda mais para que você faça isso para a glória e honra do próprio nome dele. O último dom que o texto nos cita: pastores e mestres. Não é pastor e um quinto dom mestre. Não, pastor e mestre juntos, como sendo um único dom. É assim que o texto nos apresenta. Pastores e mestres, porque todo pastor tem que ser necessariamente um bom mestre. Essa conversa do tipo: não, olha, eu sou pastor, eu gosto de ter cheiro de ovelha, mas comigo esse negócio de ensinar não é para mim. Não, é que o que eu gosto mesmo é de cuidar das pessoas, ir lá, reunir os irmãos, trabalhar na igreja. Tudo isso é louvável. Mas todo aquele que se vê chamado e vocacionado para o pastorado, tem que gostar de estudar. E o mestre aqui não se trata de uma formação acadêmica, mas se trata de um empenho para ensinar. Nós vimos aqui, ao falar da liderança acerca dos presbíteros, que uma qualidade distintiva do presbítero é ele ser apto para o ensino. Pode ser um irmão que ajuda muito em tudo, que constrói a igreja sozinho, que aperta todos os parafusos, que leva a cesta básica, mas se não está apto para o ensino, então não pode ser um presbítero. Pode ser um irmão muito dedicado no som, no louvor, na limpeza da igreja, no cuidado com as velhinhas, com as crianças, mas se não estiver apto ao ensino, não pode ser um pastor. Porque todo pastor necessariamente tem que ser também um mestre. Tem que estar apto a ensinar a igreja. E tem que se empenhar em se capacitar, em se dedicar para entregar para a igreja o melhor ensino. Todos esses dons ligados à proclamação, os dons ligados à palavra, têm uma função: equipar a igreja. O texto usa a expressão, verso 12, com vistas ao aperfeiçoamento. A palavra grega que nos foi traduzida como aperfeiçoamento tem a ideia de equipação, que obviamente não é uma palavra que existe na língua portuguesa, por isso a tradução como aperfeiçoamento se encaixa. A ideia de equipar, colocar os crentes em condição que eles estejam prontos, preparados, munidos das ferramentas para exercerem o seu serviço.
Então, os dons ligados à palavra precedem os dons de serviço. Todos aqueles que vão servir a igreja precisam antes se servir da palavra. Todos aqueles que exercerão qualquer outro tipo de dom de serviço, de dom de caridade, de dom de discernimento, precisam antes serem munidos pela palavra, pela Escritura. Precisam antes estar ligados e passar pela figura de um pastor, de um evangelista que cuide da sua vida, que o ensine, para que ele então exerça o seu serviço muito bem equipado e preparado. Cumpre dizer aqui então, e falarei agora a partir do texto, mas em defesa própria, que o pastor é alguém que deve ser valorizado pela igreja, como alguém necessário para que você cumpra e sirva bem com seus dons e talentos. Então, independente daquele que vai pastorear a sua vida, que Deus colocar e chamar para ser o seu pastor, ore por ele. Atente-se para aquilo que ele diga. Se empenhe para ser bênção na vida dele. E cobre-o para que ele seja bênção na sua vida, te equipando, te munindo de ferramentas pela boa exposição da palavra, para que você exerça bem o seu ministério. Deus capacita a sua igreja, e isso vem por meio de Cristo Jesus para proclamação e agora, em terceiro lugar, para edificação. Os versos 12 e 13, a sequência do verso 12 nos diz: para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade à medida da estatura e da plenitude de Cristo. A ideia então é que esses dons, essa capacitação que vem do Senhor, que vem do próprio Cristo, ela serve para construir um edifício sólido. Mais uma vez Paulo usa essa expressão do edifício, da edificação. A ideia é de que na nossa vida cristã nós estamos construindo, sempre crescendo, sempre somando, sempre avançando, progredindo. E ele usa lá no verso de número 13, a expressão até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento. Significa que o trabalho de capacitação da igreja, por meio da palavra, de edificação, ele deve ser desenvolvido de um modo em que todos cresçam juntos. E aí pense na ideia do edifício. Ninguém fala, olha, eu vou construir o primeiro e o segundo andar muito bem feito, aí o terceiro e quarto eu faço de qualquer jeito, o quinto eu volto a melhorar. Não, o que vai acontecer? Se ele fez o primeiro e o segundo muito bem feito, mas o resto fez de qualquer jeito, vai cair. Significa dizer que todos os crentes, em alguma medida, precisam estar juntos, em unidade de fé e em unidade de conhecimento. Todos precisam ser edificados e crescer nesse processo de edificação juntos. Pensando isso de forma prática, a igreja deve ter instrução para aqueles que acabaram de chegar na igreja. Então, esses precisam ter cuidados especiais. Mas aqueles que já estão há 15, 20, 30 anos também precisam ser assistidos. E deve haver preocupação também com estes. E com as crianças também. E com os jovens, os adolescentes, da mesma forma. Alguns criticam a ideia de igrejas maiores que contratam pastores de criança, pastor de jovem, pastor de adolescente, pastor das irmãs mais velhas, dos irmãos. E é claro que pastor nenhum deve focar em uma única faixa etária, somos pastores para servir a igreja toda, mas eu vejo algo muito belo nas igrejas que tomam essa decisão. Eles entendem que da mesma forma que os adultos precisam de um pastor para dar atenção a eles, precisa também de um pastor que vai dedicar tempo integral só para cuidar das crianças. Minha expectativa, olhando para a nossa igreja, é que nós tenhamos a condição financeira um dia de contratar um pastor para falar, olha, o seu ministério é cuidar de cada criança. Aquilo que o pastor titular tem em relação à responsabilidade do todo da igreja, você só precisa ter com as crianças. E um outro só com os adolescentes. E um outro só com os jovens. Dedicando tempo integral, estudo e toda uma aplicação para aquilo. Enquanto isso não é possível, precisamos encontrar meios e formas de trazer no mesmo nível até chegarmos todos nesta mesma unidade de fé.
Olha que beleza, as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, aqueles que têm 10 meses de igreja, aqueles que têm 10 anos de igreja, todos caminham juntos, no mesmo nível de fé. Mas também a mesma unidade de conhecimento. Porque o conhecimento não pode ser algo restrito a um grupo da igreja. Olha, então aqui eu quero reunir só os presbíteros e só eles a gente vai ter um curso de teologia específico para eles. Não. O conhecimento teológico que um pastor tem deve ser o mesmo conhecimento teológico que um membro tem. Ah, pastor, como assim? A diferença não pode estar no conteúdo, deve estar apenas e tão somente no tempo. O pastor foi estudar teologia numa tacada só em 5 anos, das 7 da manhã a 1 da tarde, o dia inteiro. É óbvio que o conteúdo todo foi entregue para ele de uma forma ali, na pressão. Mas um crente que tem 10 anos de igreja, em 10 anos já deu tempo dele receber todo o conteúdo teológico que o pastor recebeu de forma mais intensiva em 5 anos. Se 10 anos é pouco, ok, em 20 anos de vida cristã, você tem que discutir soteriologia em mesmo nível com o seu pastor. A carga de educação teológica da igreja deve acompanhar e ser reflexo daquilo que o seu pastor tem, sem dificuldade nenhuma. Por isso, estudar eclesiologia, como nós estamos fazendo na Escola Bíblica Dominical, é algo que deve fazer parte da vida comum da igreja. Sem privar de termos teológicos, inclusive. E aqui eu quero chamar a atenção dos crentes, de cada um de vocês. Valorizem a Escola Bíblica Dominical. Quando nós damos o curso para os novos membros aqui, a gente sempre fala a mesma coisa. Esse é um curso introdutório. É um curso apenas para que você tire algumas de suas dúvidas. Mas a principal ferramenta de ensino da nossa igreja é qual? Escola Bíblica Dominical. Ah, pastor, tem que criar um curso teológico profundo. Não, não tem que criar nada disso. Já tem criado. Escola Bíblica Dominical, é só você vir. Veja, nós estamos estudando aqui há 5 meses eclesiologia. E eclesiologia é uma das matérias que nós estudamos no seminário. E estamos vendo, a partir de livros de teologia, os mesmos que eu usei no seminário. O presbítero Marcos até conversou comigo essa semana. Pastor, que material que você está usando? Eu falei, eu estou usando Berkhoff, estou usando Razão da Esperança. As teologias sistemáticas que eu tenho. Que são as teologias sistemáticas que eu recebi lá no seminário. E a ideia, irmãos, que hoje vocês estão vendo a eclesiologia. Ano que vem eu já tenho pensado em nós trabalharmos a teologia da aliança. E talvez... E, aliás, aqueles que estavam aqui, por exemplo, na exposição de Apocalipse às terças-feiras, estavam estudando escatologia. Significa dizer que com o passar do tempo e uma vida ativa na igreja, você vai chegar lá na frente e falar, poxa, escolhe um tema aí, pastor, vamos conversar. Vamos conversar. Vamos falar de teologia. Nós precisamos entender que esse crescimento da igreja tem que vir em unidade. Todos crescem, todos aprendem, todos estão numa mesma fé, todos estão em um mesmo nível deste pleno conhecimento do Filho de Deus. Até que ponto, pastor? Até o ponto de ter o mesmo conhecimento que o pastor? Não. E aí é que fica mais difícil. Porque o texto coloca uma régua lá em cima. Que régua é essa? Até a perfeita varonilidade, a medida da estatura do pastor. Não, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Quanto tempo, pastor, você acha que eu tenho que ficar vindo aqui na escola dominical então? 10 anos? Olha, se em 10 anos você conseguir chegar à plena estatura de Cristo, das duas uma. Ou você vai ser promovido para o céu, e já vai morrer e estar com Cristo, porque já não tem mais nada para você aprender. Ou significa que você não entendeu ainda o que é esta plena estatura de Cristo. Significa, irmãos, que o pastor vai ter que continuar estudando a vida inteira. Que os membros vão ter que continuar estudando a vida inteira. A igreja deve investir na formação acadêmica do seu pastor. O pastor deve investir na vida de formação acadêmica dos seus membros, dentro do conteúdo da escola bíblica dominical. E isso vai durar durante quanto tempo, pastor? Até Cristo voltar. Porque nós não atingiremos a plenitude da estatura de Cristo
falar como Cristo falou, pensar como Cristo pensou, entender o mundo com as lentes e com o olhar de Cristo. Até chegar lá, vamos ter que trabalhar bastante. Observe então o que Paulo faz. Nós temos os dons ligados à palavra, que servirão para equipar os demais serviços, que produzirão a edificação do povo, que em unidade todos crescerão em fé e em conhecimento, e tudo isso para se tornarem semelhantes à igreja, ao corpo do próprio Cristo. Por fim, Deus capacita a sua igreja, por meio de Cristo, para a proclamação, para a edificação, para a maturidade. Versos 14 e 15. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo Jesus. O texto faz agora um contraste entre meninos e homens. Quem são os meninos? Paulo coloca os crentes. Quem são os homens? O ímpio, perverso, que trabalha contra o povo de Deus. Nós precisamos servir a igreja e trabalhar para essa edificação toda que nós acabamos de dizer, para que não sejamos agitados como meninos. Para que quando estivermos diante de escândalos como esses que temos ouvido no meio evangélico dessas últimas semanas, não sejamos agitados como meninos correndo daqui para lá sem saber o que fazer. Para termos postura diante de todos os acontecimentos que ocorrem dentro da nossa sociedade. Para termos postura diante de todas as coisas que nós ouvimos, das decisões dos nossos governos, daquilo que acontece dentro da escola dos nossos filhos, para não ficarmos perdidos correndo aqui e ali. E o texto faz esse contraste. Porque o ímpio, na sua perversão, ele não é inocente nem imaturo. Ele é homem formado e astuto. Sabe o que o texto está dizendo? Paulo está falando o seguinte: se vocês não se prepararem, eles vão vir e vão engolir vocês. E vão levar vocês para onde eles quiserem. Porque enquanto vocês falam que são cristãos, mas não querem conhecer nada de Cristo, eles, em relação a toda a maldade que abraçam, sabem perfeitamente todas as coisas. Chega no ímpio que quer desconstruir o pensamento cristão. Se ele não vai ter 500 argumentos para falar a favor de homossexualismo, contra a Escritura, contra a existência de Deus. Por isso que os nossos jovens chegam na faculdade e na primeira aula de sociologia voltam e falam: eu não quero mais ser crente. Porque não foi capacitado, não foi edificado, não chegou ao pleno conhecimento de Cristo. Não tem unidade de fé nem de conhecimento. E aí qualquer besteira infundada que um professor de sociologia, de biologia, de filosofia entrega para ele em meia hora de uma palavra mal feita, já é suficiente para deixá-lo perdidinho e tonto. Não sabe mais para onde ir. Pastor, os alicerces da minha fé foram abalados. Claro, não tinha alicerce nenhum. Era um monte de areia juntada, porque não ia na escola dominical, porque aparecia na igreja uma vez por mês, porque foi talvez até arrastado pelo pai e pela mãe na igreja todo domingo, mas não entendia nada do que estava sendo dito nem falado. Porque o pai olhava e falava: não, está indo na igreja, está de bom tamanho. Mas não tinha culto em casa, não tinha oração, não tinha estudo doutrinário. Aí qualquer meia hora de palavra de qualquer filósofo besta: ah não, olha, agora eu descobri a verdade. Porque não foi apresentado aos fundamentos da Escritura. E o alicerce da fé cristã é sólido. Pastor, você é crente pela fé? Sim, mas também, porque eu não encontrei nada mais racional do que a fé cristã para todos os questionamentos da minha alma. O que me torna um cristão não são apenas os argumentos písticos ligados à fé, mas também os epistemológicos ligados à razão. Quando eu olho tudo o que dizem sobre todas as coisas, a Bíblia me parece ser muito mais racional, coerente e lógica. E nós precisamos colocar os nossos jovens a esta maturidade, para não serem mais como meninos. Colocar a igreja nessa condição. Como se dá isso? Verso 15, seguindo a verdade em amor. E a palavra seguindo é a ideia de vivendo a verdade. Filho, vamos viver a verdade do humor.
Vamos viver a verdade da música. Vamos viver a verdade do esporte. Vamos viver a verdade da comida. Vamos viver a verdade da biologia. Vamos viver a verdade de todas as coisas. É o cumprimento daquilo que o Senhor havia orientado os pais a ensinarem os filhos em Deuteronômio 6. Quando, pastor, que a gente vai fazer isso? E andando pelo caminho, ao sentar na mesa, ao levantar, inculca na cabeça dos seus filhos. Nós precisamos olhar o mundo com as lentes de Cristo, uma cosmovisão bíblica para tudo aquilo que nos cerca. Isso significa viver a verdade, porque Deus não está restrito a um culto de 1h30 aos domingos. Toda a nossa vida está profundamente ligada, impactada, conduzida por Deus em todas as áreas. E eu preciso viver essa verdade plenamente em todas as coisas. Por isso que não é ouvir da verdade, conhecer de forma isolada a verdade, mas é viver esta verdade da Escritura o tempo todo na minha vida. Cresçamos, então, naquele que é o cabeça, sempre progredindo. E aqui, o verso 16 nos mostra que a igreja e os nossos irmãos são uma ferramenta graciosa de Deus para nos fazer viver tudo isso. De que em todo o corpo, bem ajustado e consolidado, e a ideia de corpo, o coletivo, pelo auxílio de toda a junta, e aqui a individualidade, segundo a justa cooperação de cada parte, mais uma vez, unidades, indivíduos, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo, e aqui a ideia, mais uma vez, que si mesmo é esse, o corpo, em amor. Paulo vai fazer essa brincadeira aqui entre partes, unidades e o corpo. Como que nós crescemos, pastor? Como é que a gente chega nesse nível? Como que a gente alcança, pastor, esse nível de capacitação por Deus para falar lá na frente, somos uma igreja capacitada pelo Senhor para servir ao Senhor e agradar ao Senhor dentro e fora da igreja? Como? Valorizando uns aos outros, servindo uns aos outros, cada um fazendo a sua parte. Pastor, Deus me chamou para servir as crianças, então faça isso com excelência. Pastor, Deus me chamou para a oração, então faça isso com excelência. Pastor, Deus me chamou para a obra missionária, então faça isso com excelência. Pastor, Deus me chamou para a área da música, então faça isso com excelência. Pastor, Deus me chamou para a área de cuidado, de zeladoria, então faça isso com excelência. Se cada parte cooperar para o todo, o corpo inteiro será capacitado. Porque Deus, irmãos, não está distribuindo os dons e talentos com a mão remissa, mas está fazendo isso de forma abundante. Então, faça. Trabalhe. Porque falar é sempre fácil. Cada uma das partes aqui, olhemos os dons e talentos que Deus nos deu. Trabalhemos. Eu quero encerrar nos fazendo pensar que Cristo Jesus nos chamou para isso. Ele levou cativo o cativeiro, nos arrancou do império das trevas, para encher tudo. Quando nós não servimos com os nossos dons, com os nossos talentos, nós estamos negligenciando a obra do pastor? Não. A denominação? Não. O grupo da SAF, da UPA, do louvor? Não é isso que nós estamos negligenciando quando não servimos. Nós estamos negligenciando a cruz de Cristo. Porque Ele nos levou cativos consigo e nos deu dons e talentos para nós exercermos o chamado de cuidar uns dos outros e conduzir todos para sermos mais parecidos com Cristo Jesus. Significa aqui, irmãos, que a morte de Cristo não garantiu para nós apenas a bênção da salvação, mas também a bênção do trabalho, do serviço, da oportunidade de participar da glória dele. Entregue a sua vida para Jesus por inteiro. Experimente a salvação, mas experimente também a graça abundante de poder servir.